Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal www.youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Assista, acesse nosso canal e não esqueça de divulgar também entre seus amigos e seus familiares, seus colegas, para a gente aumentar o nosso número de inscritos. Hoje, Farofa Crítica recebe Gabriela Mendes Chaves, economista, mestranda na Universidade Federal do ABC e proprietária e criadora da NoFront Empreendedoramento Financeiro. Gabriela, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você dá aula de educação financeira baseada no Racionais, é isso? Conta pra gente o que é isso aí. É isso mesmo. Eu me formei em economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro. E aí eu percebi a diferença de mundos entre as pessoas que estão na Paulista e na Faria Lima, que têm conhecimento de educação financeira, e as pessoas da periferia, que estão geralmente muito endividadas, não têm nenhuma reserva de emergência. Então eu me coloquei a pensar como que eu poderia criar uma metodologia que dialogasse com a realidade das pessoas à minha volta. Então eu vi que tinham muitos conteúdos sobre educação financeira, sobretudo na internet, mas conteúdos que estavam mais direcionados para uma classe média baixa do que para um sujeito periférico, sobretudo para um sujeito negro. E aí eu coloquei a me pensar qual seria esse gatilho que faria as pessoas pensar de economia sob um viés coletivo, um viés que envolvesse raça e classe. E como eu vim do Taboão da Serra, cresci ouvindo Racionais, foi quase que automático pensar neles como uma forma de chamar a atenção das pessoas para a questão da economia. E como é que você construiu essa metodologia? Como é que foi? Essa Qual a metodologia, ideia? ela basicamente consiste nas análises de músicas. Eu entendo que o Racionais ele traz para a gente um diagnóstico político, um diagnóstico sobre o lugar social do negro no Brasil muito importante. E também trata de aspectos econômicos. Então, por exemplo, em Vida Louca Parte 2, quando o Mano Brown fala da alegria do parceiro de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, ele está falando de uma série de processos que o sujeito negro passa quando ele ascende economicamente e tem acesso ao mercado de consumo. Então, essas reflexões elas são muito valiosas para a gente entender as nossas relações com finanças, virar essa chave e pensar numa perspectiva de longo prazo. Então, o Racionais ele traz isso de um jeito muito sofisticado, que faz com que as pessoas se identifiquem e entendam. Às vezes, quando a gente fala de economia, as pessoas, eu não entendo nada de números, não quero saber disso. Mas quando eles veem o Mano Brown, KLJ, o Ed Rock na tela, eles entendem que aquilo dialoga diretamente com a realidade deles. Isso é muito interessante, né, Gabriela? Assim, minha formação em jornalismo, né? E uma crítica que a gente faz no jornalismo econômico é justamente que ele tende sempre a direcionar essa narrativa para esse especulador no mercado financeiro, né? Esse que colocou da classe alta, média alta, né? Enfim, esse segmento hegemônico aí na economia, né? E aí, muitas vezes, medidas econômicas tomadas, né, pelo governo, né, pelos poderes aí, que afetam a vida de todos, não são refletidas a partir da perspectiva desses trabalhadores, esses homens e mulheres negras, né, da periferia, como você comentou. Como é que você enxerga isso, né? Por que existe essa tendência da economia, na economia hegemonicamente, se colocar como algo à parte, né, dos sujeitos que da periferia? Acho que isso está lastreado num projeto de poder. Conhecimento é poder e o conhecimento sobre economia, ele representa um poder muito grande na sociedade capitalista. Então, eu acho que essa economia mimética de sobe, desce, ninguém Bolsa de entende valores, nada dólar. o que está acontecendo, ela é intencional para confundir as pessoas e aliená-las desse contexto econômico. Então, geralmente nos cursos, quando as pessoas entendem o que é uma política monetária, qual é o papel da Selic na economia brasileira, elas falam, ué, mas como ninguém me explicou isso antes? Não é tão difícil assim.
mas justamente há uma intencionalidade em ficar tratando de alguns indicadores e ficar mimético, subiu, desceu, e as pessoas ficam muito confusas com isso, né? Então, eu acredito muito que conhecimento é poder e o conhecimento econômico ele está à margem dessas populações periféricas porque hoje o sistema financeiro se beneficia muito do endividamento da população. O Brasil ele tem um dos maiores spreads do mundo, a gente tem níveis absurdos de endividamento, então é intencional essa falta de educação Para falar spread, é a diferença da taxa básica para a taxa cobrada, é isso? Exatamente. Que chama taxa de risco, né? Exatamente. A diferença entre o que o banco cobra quando ele te empresta dinheiro e o que ele toma. E o que ele te paga quando você investe. Você pode dar um exemplo, mais ou menos, dessa diferença? Por exemplo, se você pegar um empréstimo no cheque especial, hoje está na média de 300% ao ano. Se você investir o seu dinheiro num CDB, você vai ganhar, em média, 5% ao ano. Tá 295%. Tem 295 aí de diferença. Alguém tá recebendo, alguém tá pegando essa grana aí. Exatamente. Tá certo. E no seu curso, no curso que você oferece, né? Como é que são os cursos que você oferece? Primeiramente, são oficinas? A gente trabalha numa perspectiva de oferecer cursos presenciais, palestras, workshops, e agora a gente está com um curso online. Então, basicamente, essa metodologia, a gente aproxima os alunos das músicas do Racionais e orienta para uma escuta voltada para a questão econômica. Então, tem uma música, por exemplo, do Racionais, desse último disco, Cores e Valores, de 2014, que chama Eu Compro. E é uma música em que o consumo ele aparece na obra do Racionais de uma forma que não tinha aparecido antes. O refrão da música é eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Então, a gente pega essas músicas e coloca as pessoas para refletir em torno da relação delas com o consumo. Por que a população negra tem tanto gasto com roupa, com tênis, com comida? Por que algumas das nossos gatilhos, das nossas compulsões estão tão centralizadas em bens de necessidade básica? O que a mídia chama de ostentação muitas vezes é o mínimo. Certo. É uma casa com dignidade, é uma roupa decente e 3 alimentações por dia. Só que a ostentação ela se torna um problema quando um sujeito que não deveria estar ocupando aquele espaço assume aquilo para si. Então, as classes mais altas sempre andaram de helicóptero. Sim. E isso nunca foi um problema. Não é ostentação isso. Não é ostentação. Uhum. Mas quando o helicóptero é colocado na favela, aí isso vira um grande problema social. Certo. E de uma sociedade que não vê problema nenhum em ver homens negros em situação de rua. Perfeito. Então a gente discute, por exemplo, o Emicida teve um determinado evento que ele usou um terno de 15 mil reais. E isso foi um choque social, as mídias, todo mundo ficou reclamando. E a reflexão é por que não há esse mesmo choque social de ver um homem negro em situação de rua? Porque os globais sempre usaram ternos, talvez até muito mais caros do que 15 mil reais. Por que causa tanto choque social, Emicida, usar um terno de 15 mil reais? E tem uma outra ponta dessa faca de dois gumes, que é uma geração mais jovem que realmente acredita que o consumo pode emancipar. Tá. E aí a gente tem um problema, e é muito importante no curso a gente problematizar isso, que é pensar a riqueza no capitalismo ela não destrói o racismo. Certo. Então a gente tem uma série de exemplos de pessoas negras milionárias, no exemplo dos Estados Unidos, a Oprah Winfrey é uma das mulheres mais ricas do país e sistematicamente ela sofre racismo. Sim. Então é muito importante trazer esses elementos da economia estrutural para que a gente faça um projeto que é um projeto de crescimento comunitário, intracomunitário e não um projeto de crescimento que só escoa os nossos recursos para as grandes empresas. Perfeito. A gente tem ganhado mais do que os nossos avós, por exemplo, e mesmo assim a gente está muito mais endividado que eles. Hoje na periferia tem senhoras de 68 anos que, com o dinheiro de uma aposentadoria ruim, conseguem ajudar os netos. Então como é que esse neto, ganhando mais que essa avó, está endividado? São as questões que a gente coloca para essa juventude que, por vezes, encara o consumo como uma forma de inclusão, como uma forma de aceitação. E é importante a gente entender que o consumo tem o seu limite.
Você pode estar com todo vestido de diamantes, você ainda vai ser uma pessoa negra e o sistema provavelmente não vai te aceitar. E você não acha que essa questão dessa paixão pelo consumo como espaço da libertação, né, que é a ideia que você está colocando, né? Achei bem interessante. Ele decorre hoje por conta de um avanço nas tecnologias da informação e comunicação, que aumentou essa ideia da visibilidade. Então você tem, assim, por exemplo, essa visibilidade de bens de consumo muito maior do que anteriormente, por isso que hoje essa paixão, essa ideia de o consumo liberta por si só, ele é mais forte. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a principal diferença de hoje é o acesso a crédito. Se você pegar na década de 70, 80, você já consegue ver na juventude esse apreço por marcas. Apreço pela calça da Levi's, pela Nike, que seja. Mas era mais difícil. Mas era mais difícil acessar esse bem. Então, o que tá. as pessoas faziam? Compravam uma calça jeans, compravam uma etiqueta e fazia colava isso. na calça. Eu fiz isso muitas vezes. Eu fazia isso. Entendeu? Lá de Quadrimar tinha um cara que vendia as etiquetas da Leve, dali. Exatamente. Aí minha mãe costurava. Então já tinha esse apreço pelas marcas. Só que hoje a gente tem o cartão de crédito. Hoje em qualquer supermercado você consegue fazer um cartão de crédito. Em qualquer loja você faz um cartão de crédito. Você pode fazer boletos. O crédito está muito mais fácil. A Crefisa, né? Para emprestar dinheiro. Exato. Então, assim, a primeira empresa, na minha opinião, que percebeu isso foi as Casas Bahia. Sim. O cara só quer ter uma geladeira. Ele não vai nem ligar de pagar 5 geladeiras no final. Ele quer ter uma. E o preço dela no varejo é mais caro. Já vi, a Casa Bahia, os produtos são mais caros que qualquer outra loja. Facilita o crediário. Mas eles faturam muito mais crediário. Com financiamento Sim, e crediário do que com os produtos em si. A Pernambucanas, por exemplo, é uma empresa que fatura mais com os financiamentos do que com a venda de roupa. Mas porque a pessoa vê muito assim, o valor da prestação não quando está pagando de juros, né? Exatamente. Foi um processo que vem desde a década de 90 que educou a população brasileira a olhar para a parcela e não olhar para o valor total e nem para os juros. Isso por conta desse poder do mercado financeiro, né? Provavelmente. E qual o perfil do público que acessa seus workshops, suas palestras? Quem que é? Foi muito interessante que eu achei no início que pelo rap eu teria muito mais homens aderindo à metodologia de educação financeira. Mas, na verdade, surpreendentemente, quase 70% do público é composto por mulheres negras. E eu me pus a refletir sobre isso e eu perguntei uma vez para uma dessas mulheres, por que você acha que as mulheres aderem mais do que os homens? E ela me disse assim, Gabi, o que você está ensinando aqui, homem nenhum ensina pra gente. A gente nunca teve acesso a aprender isso. Então isso é muito valioso pra gente. E eu não sei por que os homens não estão aderindo. Talvez sejam questões de machismo, de admitir que tem problemas financeiros e ainda mais admitir que pode aprender sobre dinheiro com uma mulher negra. Mais ainda isso aí. Exato. Perfeito. Mas as mulheres já têm uma tranquilidade muito maior. E são mulheres jovens? Qual é o perfil de faixa etária? A faixa etária varia muito. A gente tem desde mulheres com 21 anos a mulheres com 68. Certo. Tem um caso de uma senhora de 68 anos que fez o curso. E assim, foi um momento muito importante porque tem uma dinâmica que a gente se coloca a pensar metas de futuro. E aí, várias meninas mais novas não conseguiam pensar metas para daqui a 10 anos, como elas iam estar no longo prazo. E aí, essa senhora, ela, com 65 anos, ela contou que ela descobriu que ela não morreu. Não é porque ela se aposentou que a vida acabou. E ela decidiu prestar vestibular com 65 anos, está fazendo uma graduação na USP e metas assim de longo prazo incríveis. Então, para a gente, quanto maior a amplitude geracional, mais ricos se tornam as trocas e os encontros. Acho que a gente acredita muito que não está reinventando a roda, a gente está numa tentativa de resgatar práticas em relação ao dinheiro. Certo. Se você pensar no pós-abolição, há registro de lavadeiras, quitandeiras, senhoras de acarajé, passadeiras que conseguiam se organizar economicamente para comprar alforrias, para, enfim, conseguir fazer um sistema de sobrevivência de uma população que estava à margem no pós-abolição. Então, onde que essa tecnologia social foi parar? Não é possível que tá sumido, né? No século XXI a gente não tenha condições de se financiar. Sabe? A gente tem doutores, mestres,
a gente tem jornalistas, a gente está em muitos lugares que há 20 anos atrás não era possível. Então, eu acredito que a gente tem que criar essas ferramentas para viabilizar coisas que também não eram possíveis. E você tem, assim, informação de resultados positivos, pessoas que fizeram os seus cursos, aí, os seus workshops e tiveram uma mudança significativa? Como é que você tem uma... Sim, assim, casos, assim. nesse processo de um ano a gente impactou mais de 500 pessoas. E a gente tem uns casos muito legais, assim. Tem pessoas que saíram de um nível de endividamento muito grande e hoje já estão investindo para realizar uma meta de curto prazo, mas também com investimento financeiro de longo prazo. Então, tem uma aluna que estava muito endividada com cartão de crédito, ela estava com 3 cartões de crédito comprometidos. 3 dívidas. E hoje ela já conseguiu quitar esses cartões e está poupando para fazer um intercâmbio em janeiro do ano que vem em Londres. Então, é muito legal essa perspectiva de dar sonhos, né? Às vezes o endividamento acaba com a autoestima das pessoas. E como você chega à situação no Brasil, na economia do Brasil? Você que é economista, né? Que aí a gente tem uma política econômica muito complicada, né? Destruição do Parque Nacional Industrial, né? Privatização de estatais. Mas você enxerga essas loucuras aí desse especulador que é o ministro da Fazenda, né? O Paulo Guedes, o Bolsonaro. Que as perspectivas são bastante sombrias, não? Sim, as perspectivas são bem duras. Acho que as medidas econômicas que já foram aprovadas, elas geram impactos que a gente ainda não consegue mensurar. Então, o próprio teto de gastos lá no Temer, PEC, né? a gente ainda não tem dimensão do que vai ser isso na educação e na saúde daqui a 10 anos. Porque é aí que esse congelamento vai começar a pegar mais. Certo. Essa reforma trabalhista, a gente já tem visto os efeitos, então o número de pessoas contratadas de forma registrada é cada vez menor. As pessoas estão, enfim, num processo de superexploração muito grande, com 3 empregos. Estava vendo que, enfim, o emprego, tal como a gente conhece, ele não vai mais existir, né? E aí entra a reforma da Previdência. Então, as medidas que já foram aprovadas, elas já são alarmantes o suficiente para que a gente se organize, se mobilize em torno de um novo projeto de envelhecimento, assim. Essa figura do senhor aposentado com 65 anos, ela não vai existir. Eu tenho amigos com 30 anos que não têm um registro na carteira. Trabalhou PJ, estagiário a vida toda. Então, é muito importante que a gente se mobilize e tenha atenção com as medidas que estão sendo tomadas, porque isso vai impactar muito o nosso futuro daqui a 20, 30 anos. A gente está falando de uma geração inteira que não vai conseguir se aposentar, se não se mobilizar em torno de uma organização financeira a partir de agora. Não é fácil, ainda mais no nível de endividamento que a gente está, mas é emergencial que a gente se mobilize em torno disso. Eu acho que as mudanças, né, dessa nova direção na economia apontam para uma economia cada vez mais liberal, com um Estado cada vez mais ausente. E assim, a gente já não tem um estado de bem-estar social no Brasil. Sim. Aliás, eu questiono se algum dia nós tivemos, né? Exato. Tivemos alguns lampejos, né? Tivemos alguns flashes isso, e esses flashes estão se acabando. Então, é muito importante que a gente, enfim, reflita sobre uma outra cultura e sobre outros dispositivos, assim. Eu acredito muito na organização coletiva. Eu não acho que a saída é o individualismo que se prega. Então, a gente precisa pensar do ponto de vista coletivo e aí pensar nos grupos de mulheres, nos grupos das populações negras, das populações LGBTs. Acho que é fundamental que a gente se una e se articule num momento como esse, que está todo mundo sendo atacado. Muito bem, Gabriela. Agora, estamos encerrando nossa entrevista, o bate-papo está muito bom, né? Mas o tempo é curto, né? Infelizmente. Mas você está convidada já para outros momentos aqui, falar sobre outros temas, né? Ligados à economia e outros assuntos. Faz um merchan do bem aí da Nofron, né? Fala um pouquinho, quem quiser conhecer, site, né? Cursos. Gente, tá no ar o curso online da Nofront. Vocês podem conhecer mais essa metodologia sobre rap em www.nofront.com.br. É uma plataforma EAD super legal, onde a gente consegue tirar dúvidas,
fazer chamadas à distância e foi pensada para aqueles que estão fora do eixo São Paulo e Rio, que é onde a gente atua hoje em dia, e levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha compromisso com o futuro. O genocídio, ele tira da gente a perspectiva de se ver envelhecendo e é nossa tarefa retomar uma agenda que envolva agência. A gente precisa ser protagonista da nossa história e se organizar coletivamente e financeiramente. Obrigado, Gabriela. Espero que você retorne aqui pra gente, conversar mais sobre esse assunto, que é muito importante. E sucesso aí para a Nofront, né? Empoderamento financeiro. Legal. Muito obrigada, viu? Valeu, Voltarei. querida. Conversei hoje com a Gabriela da Nofront Empoderamento Financeiro, que falou sobre o projeto de empoderamento de mulheres negras, homens negros, da periferia, né? Nessa situação muito difícil que nós vivemos hoje. Acesse nosso canal youtube.com/farofacrítica, clique no sininho para receber notificações e se inscreva também para a gente fortalecer o nosso canal. E para encerrar, uma frase que é atribuída ao líder argentino Juan Perón, né, embora não haja fontes, né, de qual que é o autor dessa frase, mas ela é muito interessante. Enquanto o salário sobe de escada, os preços sobem de elevador.